Você está. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Deputado Carlos, Lucas, Eduardo. Estamos aqui, então, retomando as nossas quartas-feiras de estudo e hoje com o tema Sob a Luz da Esperança. Então, vamos inicialmente fazer a nossa prece, a nossa vibração inicial para entrarmos no tema. Convido a todos a fecharem os olhos, respirarem lenta e profundamente. Vamos nos sintonizando com os nossos companheiros do plano espiritual, os nossos mentores, pedindo que eles estejam aqui nos intuindo, iluminando, durante toda essa noite de estudo, que possamos tirar o melhor proveito dessas palavras, possamos trazer esse conhecimento e essas orientações de Jesus para a nossa vida. Que assim seja. Então, como eu disse, o título do nosso tema, da nossa bate-papo de hoje, é Sob a Luz da Esperança. Esse tema está ligado ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 18, o título é Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas esse trechinho, ele está lá no item 10. Eu vou ler o trechinho para vocês, para a gente começar a nossa reflexão. Vamos lá, no item 10, ele fala: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, esse trechinho começa: porque aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso é do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, itens de 47 e 48. Então, a nossa reflexão começa aí. E o que a gente pode começar a tirar de conclusões, né, de informações sobre esse trechinho? Que há aqueles que conhecem a vontade do Pai, que conhecem as leis divinas e não as aplicam no seu dia a dia, serão, obviamente, responsabilizados por seus atos. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, se eu souber o que eu tenho que fazer e não fizer por vontade, porque eu realmente não quero, ou por falta de vontade, eu vou ser responsabilizado pelas minhas ações. Então, assim, não falando em termos de culpa, de punição, mas de responsabilidade. Então, nós, tendo o conhecimento do que deve ser feito, seremos responsáveis pelas nossas atitudes. É bem básico e bem simples. É como a exigência com relação às crianças, né? Você vai acompanhando o desenvolvimento das crianças e vai percebendo o momento em que ela tem que ter um comprometimento maior com as coisas, sem entrar no mérito da educação, mas coisas naturais. Sim. Então, as atitudes, as decisões, a impulsividade que a criança tem, tudo isso, conforme ela vai aprimorando no seu crescimento, você pode exigir um pouco mais, e é natural, porque senão a criança não desenvolve. Então, da mesma forma, a lei divina ela, vamos dizer assim, ela prevê tudo a todo momento. E se nós temos a oportunidade de recebermos o conhecimento, nós temos que justificá-lo, vamos dizer assim.
Nós temos que agir conforme isso já está esclarecido para todos nós. Quando a gente não faz isso, provavelmente a gente se utilizou do interesse, do oportunismo e muitas vezes do poder que o conhecimento traz com relação às pessoas e às coisas. Então, fazendo assim, o comprometimento daquele ser que já tem a iluminação, ou seja, já tem o conhecimento, o comprometimento dele se agrava. E aí as consequências terão a mesma medida, vamos dizer assim. Sim, sim. É interessante falar, eu tentei frisar bem isso no início do nosso bate-papo, relacionado a castigo. A gente não está falando aqui em castigo, e sim em responsabilidade. E o começo desse texto é bem interessante, porque ele nos convida a termos consciência, mas não sermos carrascos de nós mesmos, e nem dos outros, obviamente, mas ele fala especificamente a não nos cobrar demasiadamente, assim, sermos seres já evoluídos, iluminados, sendo que ainda estamos a caminho, ainda estamos em aprendizado. Logicamente, não fala que, por conta de nós não termos ainda todas as capacidades e toda a consciência despertada, que a gente vá ficar fazendo corpo mole. Mas, assim, às vezes a gente passa um pouco da medida na cobrança de nós mesmos. Né? E isso nos gera, ao invés de gerar um adiantamento, gera culpa, gera depressão, gera uma série de conflitos que não nos ajudam em nada. Né? Então, assim, realmente ter consciência e colocar a nossa vontade de querer crescer e querer realmente absorver esses conhecimentos é importante. Mas a gente tem uma certa dificuldade de colocar assim um equilíbrio nas situações, né? A gente ainda não aprendeu muito bem a equilibrar, né? Às vezes a gente tende a ser perfeccionista, e o perfeccionismo não quer dizer um sinal de evolução, e sim de um desequilíbrio. Sim. Isso é muito importante, né? O que a Cláudia está colocando aqui, que vem da reflexão desse texto, porque nós estamos falando aqui do conhecimento, né? Aquilo que muito nos foi dado, né? E a consciência nossa que vai começar então a comparar essas ferramentas que nos foram dadas, do quanto já a gente consegue utilizar essas ferramentas, mas realmente, né? Quando nós entramos por esse caminho de uma cobrança além da medida, isso gera tanta tensão que não permite com que o indivíduo consiga realmente seguir adiante com a ferramenta que ele tem. Então, sai de um extremo e vai para o outro, né? Então, ali, antes a pessoa estava estagnada por não utilizar a ferramenta, e no outro extremo ela vai ficar estagnada também por exigir demais que ela use a ferramenta. Só que nos dois lados a ferramenta não vai ser utilizada e vai gerar mais frustração. E acrescenta-se aqui, então, principalmente quando a cobrança é para os outros, né? Sim. Nós temos, sim, uma capacidade grande de nos cobrar, de nos culpar, mas, às vezes, a gente exige um nível de perfeição das outras pessoas muito maior do que realmente elas podem oferecer. Até porque, talvez, isso esteja relacionado a nós mesmos, né? O quanto nós desequilíbrio que a gente exigimos tem. de nós mesmos, né? E hoje o que mais nós vemos é isso. No discurso, todos nós sabemos que o equívoco, que o erro, que a tentativa faz parte, mas na prática nós não permitimos ninguém de errar, ninguém de se equivocar. Né? Se eu falo aqui alguma palavra, sei lá, com português errado ou com uma conotação que não cai muito legal, isso pode gerar uma punição muito grave de mim mesmo contra das pessoas que estão nos acompanhando e vice-versa, né? Então, a gente pega um pontinho e acaba generalizando aquele indivíduo como um todo. Então, dar espaço é muito importante. Esse espaço ele vem através da autoconsciência. Ela observa, ela vê o que ela já pode fazer e ela faz. E se em algum momento ela esquece de fazer ou não faz, ela vai entender o porquê ela não fez, para que no momento seguinte ela possa contribuir de uma forma melhor na vida, né?
mas tirando esse peso realmente do castigo, da autocobrança e principalmente da cobrança em demasia das outras pessoas, né? Eu diria que a maioria das pessoas exige mais do que pode oferecer. Quando você falou próximo disso, está certo, mas assim, a maioria faz assim. Esse excesso de cobrança a si próprio, ela vem de que você tem esclarecimento sobre as coisas. E, de certa forma, é um sentimento de culpa, porque o nosso espírito tem muitos anos nos processos reencarnatórios, tem muitas experiências, onde, depois que desencarna, vamos dizer assim, ele se dirige para o local pelo qual ele trabalhou. Então, ele se dirige para um local de tranquilidade, se é para isso que ele trabalhou. Para um local de dificuldade, de agonia, se é para isso que ele trabalhou. Então, nós temos essas experiências no nosso inconsciente. Então, quando a gente começa a perceber que procedeu mal ou muito mal, porque o proceder mal faz parte do nosso meio termo, vamos dizer assim, do não extremo. Mas quando a gente procede muito mal, vamos dizer assim, essa memória te cobra, porque você já sabe o tipo de experiência que virá depois, ou enquanto encarnado ainda, ou após a encarnação, após a desencarnação. Porque você já tem isso no seu consciente e você sabe o quanto isso vai custar. Óbvio que a espiritualidade até é assim, ela é muito carinhosa em nos perdoar, vamos dizer assim, ou de aceitar o nosso comportamento. Por outro lado, ela também é bem firme e mostra quais são as consequências. Então, o que a gente deve chamar de doutrina dos espíritos traz à luz ao que o Cristo falou, por exemplo. Ele exemplifica, ele mostra na prática as mensagens do Cristo. E como é o nosso tema de hoje, a esperança faz parte de tudo isso. Porém, a conta vai chegar. Então, a esperança é aquele acalento para a gente vivenciar as dificuldades da vida. E saber que, no meu proceder melhorado, a esperança é de que eu tenha um destino melhor, que eu tenha um futuro melhor. Então, ela tem que realmente fazer parte da bagagem que a gente carrega o tempo todo. Porque o que o mundo mostra faz a gente, talvez, ir na direção contrária. Porém, é muito importante saber, você terá aquilo pelo qual você trabalha. É interessante na sua fala, Antônio Carlos, me fez lembrar umas coisas que eu andei escutando a respeito, algumas palestras. Falava muito sobre o contexto que foi falada essa frase. Essa frase de quem é? Essa frase que a gente leu no começo aqui, a quem muito foi dado, muito será pedido, foi uma fala de Jesus. E Jesus falou essa frase num determinado contexto. E bem você falou, né? A espiritualidade tem bastante condescendência com a gente. Jesus também era um ser muito amável. Principalmente com o ignorante. Sim, porém, essa fala especificamente, essa frase foi falada para os doutores da lei, para aqueles que falavam, exigiam e cobravam da população em geral que realmente cumprissem as escrituras, porém não cumpriam. Então, é para eles que Jesus fala isso. A quem muito foi dado, muito será cobrado, ou muito será pedido. Por quê? Porque eles cobravam, eles exigiam dos judeus em geral uma prática, né, com relação às escrituras, que nem eles mesmos faziam. E Jesus veio realmente colocar
colocar a luz nisso. Fala assim, olha, pensa bem, vocês mesmos não fazem o que vocês falam para os outros fazerem. E vocês sabem, vocês têm o conhecimento. Então, de vocês vai ser muito mais exigido do que deles, se eles fizerem algo errado. É legal pensar nisso, que Jesus era fera mesmo, né? Porque ele vai falar nessa frase para os doutores da lei com força. Com firmeza. Com firmeza. Firmeza. E ele nos ensina que nós devemos ter essa firmeza. Porém, quando ele vai falar com Madalena, ele fala com carinho com ela, falando para ela, cadê aqueles que te acusaram? Exatamente. Então, olha a diferença, olha o ensinamento que vem nisso. E foi colocado, o Lucas colocou um fato interessante, né? Que nós não devemos ficar exigindo de nós mesmos um trabalho nosso. Então, ao reconhecer que somos seres que têm os seus erros, vai nos ajudar a caminhar. Não se exija. Não se exija no extremo, no excesso. Isso. Mas assim, olha, primeiro trecho desse texto que a gente está desenvolvendo aqui, está estudando, é bem interessante. Assim, é lastimável o número de seguidores do Cristo tombados no derrotismo por conta de crenças que estabelecem uma vida mental atormentada. Ou seja, a nossa interpretação e a nossa falta de equilíbrio nos leva a ter um estado mental desequilibrado, atormentado. Ou seja, como você disse, Lucas, assim, quando a gente não sabe usar a ferramenta, a gente não consegue fazer. A gente sabe usar a ferramenta, mas peca no excesso, se desequilibra, a gente também não faz nada. Ou seja, a gente não... Sim. No final das contas, o resultado é o mesmo. E se a gente for olhar para as Escrituras, né, tanto o Novo Testamento, do qual o Espiritismo se baseia, quanto o Antigo Testamento, e vendo a história acontecer até os dias de hoje, a maioria do tempo de todos nós, né, que estamos aqui ou que já vivemos em outra época, foi muito mais gasto tentando interpretar as leituras, as Escrituras, tentando colocar determinadas verdades de um jeito, de outro, causando inclusive guerras que até hoje acontecem em nome do Cristo, em nome das Escrituras, do que efetivamente praticando o que está escrito. Sim. Né? Então, se tem tormentos mentais ao extremo, muitas vezes na busca de uma palavra de sua tradução que veio de algum lugar, mas o todo da obra, se a gente olhar desde o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, é algo para levar o progresso para as pessoas. Principalmente depois de Jesus, onde entra uma outra conotação das Escrituras, dos conceitos, a prática é essencial. Tanto que aí a gente olha para a vida de Jesus e vê o quanto ele gastou do seu tempo, foi mais na realização do que propriamente dito nas Escrituras, até porque ele não deixou nada em escrito. Não. Ele fazia as suas falas, mas do que a gente conhece da história de Jesus, as falas sempre vinham acompanhadas de um acontecimento que tinha acontecido ali dele, de alguma pessoa, alguma coisa da região. Então aquilo gerava uma fala, uma história para explicar. Então essas falas sempre tinham o acompanhamento de um fato real. Sim. Como o Eduardo falou de Madalena, como você falou dos doutores da lei, sempre tinha um fator naquele momento de tormento mental, onde ele vinha e explicava, e falava de forma mais dura, de forma mais amorosa, mas colocando o seu exemplo realmente naquilo, né? Então isso é fundamental, né, para que nós estamos falando aqui, né, porque a mente atormentada é um sinal de que alguma coisa não está errada. Então, quando eu consigo diminuir essa tormenta mental
e ter mais paz, de certa forma, eu consigo realizar as coisas. Né? E ele vem, né, você falou um pouco de, ele não deixou tudo escrito, nada, e quando escreveram, escreveram lá em grego, né? Do hebraico, depois grego. E depois foi. E Jesus falava aramaico, né? Isso. E quando você tem a tradução, é muito interessante, ele fala, a quem muito será dado, muito será pedido, não será cobrado. Então, isso é algo, olha o carinho que vem nisso daí. Ó, eu vou continuar pedindo para você, porque você pode, você tem esse conhecimento. Mas ele completa falando que a quem muito foi confiado, muito será exigido. Aí olha a firmeza dele. Estou confiando a vocês, eu vou exigir sim. Eu vou dar e vou pedir. Mas o que eu confio, eu exijo o trabalho de vocês. Eu acho que é muito... Eu queria usar a história do Divaldo. Como a gente tem o filme, retrata bem no começo a forma firme da qual ele é exigido. Isso. Porque havia ali uma determinação de obra, ou de comportamento, ou de feitos que ele conseguiu, né? A quantidade de palestras pelo mundo todo, a quantidade de pessoas que ele ajudou, e a casa lá, a Mansão do Caminho, ajuda até hoje. Então, um trabalho desse, que talvez outros vieram para fazer e não foram capazes para fazer. Ou se fizeram numa proporção bem pequena, e o amparo era do mesmo tipo do amparo do Divaldo. Então, fica claro ali que será exigido realmente. Mas isso é como o professor na escola normal, onde é um professor rígido, um professor que cobra, que é firme, faz com que os alunos aprendam mais. Ao contrário, se deixar à vontade. Até porque, da mesma forma que crianças precisam de um direcionamento, nós adultos também precisamos. Talvez de um outro tipo de direcionamento, mas precisamos. Até porque nós somos capazes de fazer coisas muito piores do que crianças fazem. Então, essa firmeza, essa cobrança, vamos dizer assim, esse ajuste de contas que pode vir a acontecer depois, tem que ser duro, até porque, realmente, nós podemos fazer coisas muito piores do que crianças. Então, eu falo assim, eu vejo a esperança como algo que a gente carrega. Mas se a gente se segurar na esperança sem agir, também não vai ter, assim, aquele acontecimento que você espera. A esperança de vislumbrar algo e ir em busca, não a esperança de sentar e esperar. É o que você falou, né? Outra fala de Jesus. A cada um será dado conforme as suas obras. Ou seja, nós temos algo a fazer. E se não o fizermos, o resultado vai ser aquilo que a gente espera, né? O merecido. A única coisa assim, certos conceitos do nosso merecimento é que às vezes estão equivocados. Porque a gente analisa a sociedade, analisa certos comportamentos e depois entra para dentro de si próprio e se vê inferiorizado no conceito humano, materialista. Não é capaz de ter uma visão da eternidade e perceber que aquelas coisas são passageiras e que talvez seja o meu momento de não me relacionar com aquelas coisas. Então, o problema é que a sociedade muito pouco fala desse desapego e muito fala do apego, ou seja, de obter, de conquistar, de conseguir, de ter uma propriedade em tal lugar, de ter um veículo tal. E isso está, vamos dizer assim, plantado dentro da gente constantemente. A gente pega a mensagem do Cristo, a mensagem
dos sábios, vamos dizer assim, que passaram, ela mostra que isso tudo pode ser uma consequência dos nossos atos. Não precisamos não ter as coisas, mas precisamos saber o que fazer com elas. Até porque tem um ditado antigo: nós não somos donos de nada, nós somos administradores das coisas de Deus. Então, como eu vou administrar as coisas de Deus se não for pelo tudo aquilo que a gente já aprendeu, se não for em benefício do próximo? Então, mas esse negócio de ficar cobrando a caridade, cobrando o desapego, gente, não precisa dar tudo embora, mas faça bom uso sempre com tudo aquilo que você tem oportunidade. Se você, acho que a gente até falou isso aqui, se você é sagaz a ponto de ganhar bastante dinheiro, ajude os outros a serem sagazes também, mas não passando por cima de ninguém. Mas ajude porque se a sociedade pudesse todo mundo morar em condomínio e ter carro bom, daqui a pouco nós estamos voando, não precisa nem de carro. Se todo mundo pudesse ter o saneamento, se a gente não precisasse trabalhar tanto, quem quer trabalhar, trabalha, quem não quer, mas todo mundo precisa realmente, para o planeta evoluir, ter um relacionamento onde permita a esperança verdadeira das coisas, não a esperança, tipo assim, eu não tenho outra coisa para pensar, então eu vou ter esperança. Não pode ser desse jeito. É bem colocado o que você falou, Carlos. E me veio aqui na mente agora, mais com relação ao que, de onde vem essa informação, aonde a gente busca essa informação do que é o correto, o que deve ser feito, não só de tudo que Jesus veio nos ensinar, né? Tudo que ele nos apresentou, todas as passagens que ele deixou para nos mostrar o caminho, mas também fala aqui no Evangelho que essa informação está gravada em cada um de nós. Então, nós sabemos no nosso inconsciente, no nosso íntimo, e na nossa consciência também, o que é o certo e o que é o errado. Muitas vezes a gente ainda não despertou para isso, para a totalidade. E não são as religiões que a gente... Perdão, interromper. As religiões do momento que tratam disso. Se a gente parar e pensar na primeira coisa que se aprende sobre a Bíblia, sobre Adão e Eva e os seus filhos, ali já está contido quase que 50% de todo o ensinamento que precisa ter uma pessoa, na sua conduta, no seu caráter, na sua responsabilidade, na sua verdade, não é? Vamos dizer, se fosse num palco, com 1 ou 2 atos que todo o comportamento do ser humano já está demonstrado, né? Então, e a gente ouve essa história há quanto tempo? E quantas outras há quanto tempo? Então, nós estamos tentando falar à luz do Espiritismo, mas a mensagem é muito simples. É bem Desculpa. Isso. Não, tá ótimo. Ótimas suas colocações. E nós sabendo, ou às vezes não tendo completa consciência, né, de tudo o que deve ser feito, por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue desenvolver? Porque a gente precisa de tantas experiências, né, materiais para adquirir e desenvolver esse conhecimento. E você já falou isso também. Porque nos falta muitas vezes a vontade. Nós somos seres preguiçosos, procrastinadores, vamos dizer assim. Então, se a gente não tiver aquele professor que exige, no caso aqui, esse professor exigente, é o próprio universo. É uma consciência maior, que a gente chama de Deus ou do universo, que faz esse papel de professor exigente. Porque se nós não tivermos as provas, nós não tivermos as que a gente chama de dificuldades, a gente não faz nada. A gente fica parado, literalmente parado. O que nos faz avançar,
que nos faz aprender, são justamente essas situações das quais a gente costuma reclamar, costuma se colocar na posição de vítima, se vitimizar, se sentir um coitadinho. Ah, tudo acontece comigo. Ah, eu não tenho um bom emprego. Ah, eu não tenho uma casa de determinada tamanho. Eu não tenho um carro do ano. Ah, como eu sou coitadinho. Por que o outro tem e eu não tenho? Por quê? Por que nós somos tão diferentes? Porque cada um está no seu processo. Cada um tem a sua, digamos assim, a sua programação para ser desenvolvida. Mas a gente gosta de olhar a grama do vizinho. É sempre mais bonita. Sempre mais vistosa do que o nosso. A gente acha que o que a gente tem para vivenciar, que já não é pouco, o que a gente tem para aprender, é mais difícil e é mais chato, digamos assim, do que o vizinho. Ah, o vizinho está bem. Ah, ele tá bem na fita. Nossa, ele tem um carro do ano. Ele tem os desafios dele para viver. É diferente, podem ser muitas vezes diferentes, são diferentes dos nossos, mas ele tem lá a sua pedrinha para tropeçar também. Não somos só nós. Então a gente tem que parar de ficar assim olhando, né, a grama do vizinho, esquecendo do que a gente veio fazer. É bem por aí o recado, né? O universo, ele coloca essas situações para que a gente desenvolva e aprenda. Porque senão a gente realmente volta daqui desse plano material para o plano espiritual sem aprender, sem desenvolver quase nada. Sim. E a vontade, né, ela entra de forma, assim, muito importante, né? Porque realmente o que vai fazer a gente seguir adiante é essa vontade. E até para a gente observar, né, como você falou do ser humano preguiçoso, e em algum ponto nós temos essa tendência, apesar de termos registros ancestrais em nós, quando precisávamos desbravar tudo a todo momento, até por sobrevivência, né? Então, a nossa máquina humana, ela tem uma certa característica da ação, mas também ela se contenta muito com a inatividade, né? Porque ainda mais quando há um certo conforto. Então, o nosso nível de vontade, ele não deveria ficar atrelado ao nosso grau de dificuldade, porque é aquela situação assim, quando eu preciso, quando eu não tenho mais o que fazer, aí a vontade, ela nem é chamada desse nome, porque ou eu faço ou eu faço. Não tem mais escolha, né? Mesmo que a escolha seja uma medida extrema, mas a ação. Agora, se a gente sabe disso, e na nossa vida diária, a gente vai observando, por mais que, sim, o conforto é importante, né? Olhar para tudo isso é fundamental, mas nós temos um norte, né? Então, para chegar lá, vai precisar ter vontade, vai ter dedicação, vai ter esforço, vai ter obstáculos, vai ter momentos mais fáceis, mas eu sei aonde eu quero chegar porque vem dessas referências, né? E isso é importante, porque aí vai vir a esperança, né? Que você falou muito bem, né? Eu sei que está lá, eu estou olhando para aquilo, mas estou fazendo a minha parte da forma melhor possível, mas eu estou fazendo a minha parte, estou tendo vontade. E com isso, começa a sobrar até mais tempo e recurso para olhar para as situações da vida de uma forma diferente. Então, a gente sai um pouco daquele mundo automático e começa a dar espaço para algo que Jesus fazia muito bem, que os grandes filósofos faziam muito bem, que é deixar a mente racional humana, que é uma das nossas potencialidades enquanto seres viventes aqui para ser desenvolvido, trabalhar ao nosso favor e não contra nós. Né? Porque a gente falou aquela da mente atormentada, tudo. O ser humano, ele tem em si essa capacidade de racionalizar, que é a nossa potência, né? Então, aprender a utilizar isso ao nosso favor, com a vontade, é fantástico, porque se a gente deixar simplesmente a coisa ir tocando, daqui a pouco essa vontade ela vai precisar surgir para que alguma coisa aconteça. E aí, em alguns casos, infelizmente, a dor já chegou junto, né? A dor, a doença, o conflito, eles estão aí como grandes professores. Mas se eu já aprendo a lição, o professor não precisa... O professor não precisa ser tão enérgico, não precisa ser tão enérgico, não precisa ser tão severo. Mas a lei divina sabe, ok, se for necessário,
pode ir por esse caminho. Sim. É porque é por amor que a lei divina faz isso. Então, se você não for por este caminho que é o mais adequado, eu, por amar você, eu vou te educar. Então, eu vou te trazer de volta para esse caminho. Da melhor maneira possível, seja ela qual for. Aí é que muitas vezes a própria doença ou desequilíbrio está a serviço desse amor divino. Né? A gente pode até refletir, mas que Deus é esse, né? É o Deus que quer o melhor para os seus filhos e sabe educar da melhor forma possível. E aí não entra na questão, como a Cláudia bem lembrou no início, de castigo ou punição, mas é simplesmente uma oportunidade de readequar aquilo que não estava legal. E se o nosso amigo que está ouvindo não está conseguindo equalizar, porque quando você não tem muitas referências, falta informação para você aceitar eu não vou colocar uma verdade, mas uma verdade circunstancial, porque as verdades vão se aprimorando. Então, o que eu queria dizer? As diferenças são muito porque somos individualidades e que temos um conjunto de experiências do passado, dos nossos processos reencarnatórios, aonde nos sugerem algumas experiências, porque nós não conseguimos passar todas, nós temos que passar várias e repeti-las até nos aprimorarmos. Então, eu trago junto comigo uma certa bagagem. E essa bagagem pode ser benéfica, nem sempre vai ser uma coisa ruim. Então, eu posso obter mais com menos esforço, de acordo com os meus aprimoramentos anteriores. Então, se o que nós estamos falando aqui for baseado, o entendimento da pessoa for baseado só nesse momento reencarnatório, não vai equalizar. Você tem que levar em consideração, nós não sabemos também o que fizemos, mas pode ter certeza, quase todos fizeram todas as coisas, as ruins e as boas. A gente continua no processo de aprimoramento, porque não chegou, vamos dizer assim, na qualidade necessária. Então, para que se justifique as diferenças, é muito importante ter em conta o processo reencarnatório. Se você partir do zero, aí as coisas não são justas para ninguém no momento nenhum. Nem no nascimento ela é justa. Então, tem que levar em consideração o processo reencarnatório que já existe em cada um de nós. Aqui tem um trechinho aqui do texto que faz uma reflexão interessante também. A reencarnação, no caso, né, esse nosso estado atual, é um atestado de que estamos matriculados, a gente fala bastante em escola, né, na escola do livre-arbítrio. E aí é uma coisa interessante, porque todos nós temos oportunidades. Essas oportunidades estão sendo colocadas para todos a todo momento. Cabe a nós, a esse nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, desenvolver esse conhecimento, adquirir esse conhecimento, superar alguns desafios, algumas dificuldades e tirar o aprendizado disso. E outro trecho que fala aqui, também bem interessante, é que as provas, né, essas dificuldades que nós chamamos muitas vezes de provas, elas são circunstâncias, né, necessárias aqui para a nossa vivência, porém, não é a prova em si, não é a situação em si que vai diferenciar uma pessoa ou outra, mas a forma como nós reagimos, a forma como nós aproveitamos essa informação, essa prova ou essa exigência do universo em nosso favor. O que nós tiramos de conhecimento, de lição, vamos dizer assim, já que a gente está falando bastante de matrícula, de escola, de professor, o que nós tiramos de lição, de proveito disso? A forma como, assim, para tentar
exemplificar. Nós somos todos diferentes. 4 pessoas aqui diferentes uma das outras. Se colocar a mesma situação para cada um de nós, o nosso entendimento, nosso resultado daquela situação pode ser completamente diferente. Por quê? Justamente pelo que o Antônio Carlos falou, cada um tem já a sua bagagem, cada um já tem um conhecimento adquirido. Então, eu vou tirar proveito de uma situação diferente do Lucas, provavelmente diferente do Antônio Carlos, diferente do Eduardo. E isso é normal, é tudo normal. A forma como a gente reage a essas situações é o que faz o sentido, é o que faz a diferença. Só queria complementar aqui com uma pergunta do Livro dos Espíritos, até foi tema de uma fala minha numa outra oportunidade, que é a pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né, que vai bem de encontro com o que vocês estão falando, principalmente porque algumas vezes a gente atribui o lado, digamos, negativo da força a algo como se fosse fora de Deus, né? Como se aquilo, isso aqui não é de Deus, isso aqui não tem um propósito de ser. A resposta dos espíritos da codificação colocam assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ok, né? Então estamos aqui encarnados para chegar a essa perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, que é a nossa caminhada aqui, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, vou fazer uma pausa aqui. Então, se é colocado aqui que nós deveremos sofrer, e aqui esse sofrimento não é o sofrimento que nós conhecemos quando a gente está sentindo uma dor. Né? Esse sofrer aqui quer dizer que nós iremos passar. Né? Não esse conceito de sofrimento emocional que nós geralmente vivenciamos. Então, nós iremos passar por todas as vicissitudes. E com isso, nós também podemos mudar um pouquinho, nós iremos aprender tudo aquilo que existe, todas as experiências, inclusive as próprias vicissitudes. E aí continua. Visa ainda um outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, outro objetivo da encarnação é o quê? Fazer com que nós consigamos suportar, de novo, sem aquela conotação do peso de suportar algo, mas consigamos, enfim, dar conta de todo o potencial divino que já está em nós. Então, a encarnação, com essas experiências que passam pelas próprias vicissitudes, nos dão uma maturidade, uma musculatura para conseguir dar conta de lidar com a própria luz de Deus em nós. Então, é como se fosse um processo realmente de maturação que a gente faz aqui para extravasar ainda mais essa luz. Então, esse suportar, ele entraria nesse sentido, né? E aí ele vai discorrendo mais um pouquinho aqui sobre a importância dos mundos, né, no papel desse processo evolutivo, e depois no finalzinho tem uma nota. Ele fala: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, e aqui é o mais bonito de tudo, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, tudo, no final das contas, está ao nosso favor. Tudo se encaixa, a natureza, ela nos proporciona, e não natureza fora, né? Nós somos a natureza, ou seja, tudo aquilo que é natural do Criador. Então, é muito interessante ver isso, e associando ao nosso tema de hoje, porque mostra que realmente estar aqui, vivendo nessa terra, é uma grande oportunidade, né? Olhar com esses olhos da esperança mesmo e aproveitar mesmo aquelas dificuldades, entendendo que também são presentes de Deus, para que a gente consiga aprender mais, amadurecer mais. Né? Quantas vidas nós já não temos dentro do olhar das encarnações e das reencarnações, e quantas coisas já não vivenciamos e quantas vamos vivenciar ainda, né? E isso tudo faz parte, justamente para
que a gente consiga amadurecer. Uma vez eu ouvi uma explicação, eu vou falar aqui bem genérica, mas achei bem interessante, né? Fala que Deus, ele nos dá para vivenciar aqui a consciência de forma bruta. E a gente devolve para ele a consciência de forma lapidada. Então ele nos dá aquela energia bruta, aquela consciência bruta, a gente lapida aqui e depois devolve, né? Como a parábola dos talentos. Ele nos dá o recurso, a gente faz algo de bom com aquele recurso e depois mostra lá para ele. Fala, mostra o resultado. Olha o que eu fiz de bom aqui, né? Mostra o resultado. Quer dizer, pega aquele conhecimento ainda não desenvolvido e transforma em algo melhor, mais aproveitável. Só para, vamos dizer assim, para registrar, quando a gente passou por outros processos reencarnatórios, vamos dizer assim, lá para trás, quando a gente estava experienciando em outros, como outros seres, né? Pelos seres, pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, então a gente teve inúmeras experiências. Tem um livro, deve se chamar Fernão Capelo Gaivota. O autor escreve assim: o que a lagarta chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta. Então, a nossa visão é limitada. A visão da criação, ela é extremamente abrangente, vamos dizer assim. E utilizando-se da esperança, né, vamos nos animar cada vez mais para poder conquistar conhecimento, conquistar desprendimento da matéria. Isso vai nos trazer mais luz. E isso, como foi a frase que você falou, quando a gente conquista mais, a quem mais... Me fugiu agora. A gente vai ganhar mais. Quem mais foi dado, muito será pedido. Né? Não é essa daí, não. É o retorno do nosso trabalho, vamos dizer assim. É a isso que eu quero me referir. Então, sem desânimo, sem achar que está carregando um fardo nas costas, tem que partir para cima, né? O futebol mostra isso, o esporte, de um modo geral, mostra isso, a vida mostra isso, porém é assim, com aquela capacidade de ser equilibrado. O extremo não vai te fazer bem, talvez. Nem todo mundo suporta o extremo, né? Nem todo mundo consegue ter 1000 empregados, né? Tem gente que consegue ter no máximo 1, porque ele não sabe lidar com isso. O outro consegue ter 1000, porque ele sabe lidar. Deus nos capacita para as coisas. Mas a gente não pode se sentir mal com tudo isso. A gente tem que vivenciar de forma esperançosa, alegre, positiva e crescendo sempre. Aqui tem aqui o finalzinho do capítulo que a gente está estudando e conversando, fala que o fim útil das provas é a nossa melhoria e não o padecimento. Quer dizer, mais uma vez volta, né, que o sofrimento não é o resultado que o universo, que Deus espera das nossas provas, né, dos nossos obstáculos. E o que significa essa melhoria? Significa aprender a amar a si mesmo. Assim, todo final, todo resultado de tudo isso que a gente precisa vivenciar é para nos ensinar a nos amar. Cuidando de defender-se da descrença que lhes roubam a alegria e, sobretudo, a esperança. Então, assim, o resultado de tudo isso é realmente esse caminho de volta para nós, para essa nossa centelha divina, assim, nos amar. E com isso, obviamente, se a gente conseguir nos amar, nos entender, a gente vai conseguir muito melhor entender o outro. Tem um comentário aqui. O que nós estamos hoje conversando está no capítulo 18. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, a Daniela vai comentar com a gente que a luz da esperança é saber que para sermos escolhidos,
depende da nossa vontade e trabalho. Uhum. Deus nos chama através das oportunidades que nos dá. E cabe a nós aproveitá-lo, nos transformando e nos tornando seus escolhidos. A escolha é nossa em ser um escolhido. Depende a vontade e o trabalho que eu tenho perante as oportunidades que Deus nos dá. Assim, assim, muitos, né, são os chamados. Então, assim, a palavra, né, e toda a obra, né, que Jesus, tudo que Jesus deixou para a gente, não só Jesus, como os outros mestres que vieram. A gente fala muito de Jesus porque é a nossa vivência, mas existem outros. Estão aí justamente para nos mostrar o caminho, né? Nós somos, assim, todos estão sendo chamados a trilhar esse caminho. Porém, muitos ainda não estão despertos, ainda não estão conscientes. Então, ainda não, assim, digamos assim, nem todos vão ser os escolhidos, entre aspas, porque ainda não despertaram para isso. Mas, assim, como a gente fala, a boa nova, a palavra, ela está disponível para todos. Mas nós não precisamos esperar que nós estejamos num nível de Chico Xavier. Não. Nós podemos agir e ser escolhidos com aquelas pequenas mudanças que nós podemos ter. Exatamente. A gente não precisa esperar, né, ser realmente um ser tão evoluído, né, para nos colocar a caminho. Nós, com as nossas os nossos pequenos despertares ainda, a gente já consegue fazer muita coisa. Desculpa, pode falar. Quero falar da parte dessa última frase que você leu, né, da parte do amar a nós mesmos, né? Outro dia eu estava lendo um livro, As Três Perguntas, né, do Dom Miguel Ruiz. E a terceira pergunta é sobre o amor, né? Sobre o que a gente entende sobre amor. E ele vai falar desse auto-amor, e ele trouxe uma visão bem interessante que, para compreender o conceito de amar a si mesmo, pode ser um bom começo, porque às vezes a gente fala, né, precisa se amar, amar a si próprio e auto-amor, mas fica com um conceito muito objetivo, né, subjetivo, né? Como que eu faço isso? Né? Só falar que me amo? É só eu achar que me amo? Como é que funciona? Ele traz esse conceito para o corpo. Cuida do seu corpo. Ama o seu corpo. Dá descanso para o seu corpo quando ele precisa descansar. Dá carinho quando ele precisa de carinho. Dá trabalho quando ele precisa trabalhar. Porque o corpo é o santuário do nosso espírito. Então, se a gente começar por essa visão mais material, pelo menos, trazendo para a realidade esse autocuidado, isso vai entrar no auto-amor, no amar a si mesmo, e aos poucos vai se desenvolver para outras áreas, para outras formas, e quando a gente menos perceber, já estaremos praticando isso, né? E vai nos fortalecer cada vez mais, porque corre-se o risco, muitas vezes, da gente ter um amor aparentemente muito desenvolvido, mas é quando olha no espelho, o corpo está gritando, está pedindo ajuda. Não só a questão de doença, mas eu falo assim, ele está totalmente cansado, sobrecarregado, não amado, está sofrendo, tem apanhado muito de si mesmo. Então, é uma boa dica, talvez, começar por esse amor, amar o próprio corpo, né? Não a idolatria, né? Mas o autocuidado, né? O autorrespeito, o limite, o carinho, né? Sempre no equilíbrio. Eu já nem lembro o que eu ia falar, mas na direção do que o Lucas está falando, ele deu o pontapé inicial ao amar-se na direção do próprio corpo, né? Então, ampliando o raciocínio, me veio isso à mente. Aquela carcassinha, né, do colega nosso que está passando do outro lado da rua, é digna de amor também.
Então, quando a gente percebe isso aqui, a gente passa vamos dizer assim, a tratar com mais amor a carcaça alheia também. Então, é um crescimento muito importante isso daí, para chegar no amor ao Espírito, no amor ao amor daquilo que sobrevive a todos os processos reencarnatórios. Então, como a gente falou lá, que os ensinamentos estão em Adão e Eva, e estão em Jesus, e estão na doutrina que trouxe mais uma abertura maior, e está em várias outras. O segundo mandamento, então, eu ia colocar, né? Que é importante a gente ressaltar e prestar um pouco mais atenção o que significa o segundo mandamento. Mais alguma consideração? Não? Então, estamos chegando aqui ao finzinho da nossa aula de hoje, né? Nessa nossa retomada. Hoje foi o primeiro capítulo do livro, deixa eu lembrar o nome do livro aqui. Prazer em Viver? Prazer em Viver, do Vanderlei de Oliveira, da Espírito Irmãce Dufour, é isso, né? E esse capítulo sobre a luz da esperança, relacionado ao capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui novamente, né, no nosso grupo de estudos. Agradecer a todos que acompanharam hoje, que mandaram seus comentários, que ficaram aí nos assistindo, vibrando luz, porque estamos sempre juntos, né? Isso é muito importante ter realmente essa certeza. Estamos sempre juntos, estamos sempre unidos, e eu não falo só por conta desse grupo de estudo, mas na vida mesmo, né? Somos todos filhos do mesmo Criador, dessa forma todos estamos juntos sempre. Então convido a todos nesse momento a aproveitar esse tempinho para agradecer essa oportunidade, agradecer a vida, agradecer aos aprendizados que a vida nos coloca, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporciona, agradecer por todas as coisas boas que chegam até nós, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui novamente juntos, trocando informações, e junto com essas informações trocando amor, trocando carinho, trocando respeito, trocando experiência. E assim, cada um de nós vai aprendendo um pouquinho com o outro. Pedimos que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos proteja e abençoe essa semana para que todos nós consigamos seguir adiante com muito mais esperança. Que assim seja. Que assim seja. Então, novamente agradecendo a todos, agradecendo a Antônio Carlos, Cláudia, Eduardo e a todos que acompanharam. Então, até semana que vem.